Para falar sobre a Comissão Permanente de Cultura, vamos conversar com o vereador Raimon. Vereador, qual é a composição dessa comissão? A Comissão de Cultura, como todas as outras comissões permanentes da Câmara Municipal, ela tem 3 membros. O vereador Renato Moura, o vereador Tarcísio Mota e eu, vereador Raimon. Somos 3 vereadores. E quais são os objetivos da comissão? Pois é, você sabe que essa comissão, pela primeira vez ela acontece nesta legislatura. As legislaturas passadas não tínhamos a Comissão de Cultura, porque o tema da cultura era incorporado ao tema da educação e cultura. Esse ano, pela primeira vez, temos Comissão de Cultura. E o objetivo é entender que uma cidade como o Rio de Janeiro, que é uma capital cultural do país, não pode deixar de ter esse tema tratado de maneira específica na Câmara, para discutir com a Secretaria de Cultura, discutir com a sociedade as questões, por exemplo, da territorialidade. Como é que a cultura chega nos vários territórios do Rio de Janeiro? Então esse talvez seja um objetivo principal, estabelecer um diálogo intenso com o Executivo, através da Secretaria, e com a sociedade civil para discutir a ocupação cultural nos territórios. E quais são as estratégias de trabalho, os planejamentos, as diretrizes? Pois é, nós temos uma reunião semanal e aqui há de se fazer um registro que eu considero fundamental. Nós decidimos, no dia que implantamos a Comissão de Cultura, que as nossas reuniões seriam reuniões abertas ao povo da cidade do Rio de Janeiro. Então nós tivemos já algumas reuniões, em nenhuma delas estivemos os 3 vereadores sozinhos. Então produtores culturais, artistas, cantores, músicos, palhaços, pessoal da arte pública, pessoal das arenas culturais, pessoal que é ligado, por exemplo, à questão do movimento negro, que quer discutir a cidade através da cultura África-Brasil, pessoal do carnaval, tivemos aí o pessoal de blocos de escola de samba, então o pessoal do choro, pessoal do samba propriamente dito. Então as nossas reuniões, uma das estratégias é essa, não discutirmos só entre os vereadores, termos um diálogo aberto com a sociedade e, portanto, reuniões sempre abertas. Agora, como é que será essa relação da comissão com o Poder Executivo? Uma relação institucional, uma relação de cooperação, mas uma relação como não pode deixar de ser, por parte do Legislativo, uma relação de fiscalização. Nós, do Legislativo, conforme reza o nosso sistema político, nós somos um poder independente. E por sermos um poder independente, nós podemos cooperar com o Executivo. Eu compreendo que nós devemos cooperar, mas cooperar com aquela devida responsabilidade de, na cooperação, sermos agentes fiscalizadores. Então, por exemplo, nós queremos chamar, e já chamamos por 2 vezes, a Secretaria de Cultura para fazer conosco audiências públicas, para tratar de assuntos em que a sociedade civil fala e nós tiramos daí grupos de trabalho para tocarmos as proposições adiante. Então, essa relação com o Executivo se dará dessa forma. Temos algumas audiências públicas marcadas, já fizemos reuniões com a secretária na Secretaria de Cultura e sempre nesse viés. Nós somos da política e do sistema legislativo de representação, mas nós queremos ampliar a representação para nos aproximarmos mais de uma democracia participativa. Portanto, artistas e todos os fazedores de cultura nesse diálogo, e nós levaremos esse diálogo executivo com esses atores. Agora, como essa comissão vai interagir com as outras comissões da Casa? Pois é, você sabe que isso eu considero fundamental, né? Porque tem 3 temas específicos que eu considero que não podem deixar de dialogar. Acho que a cultura não pode deixar de dialogar com a educação e com a comunicação, né? Então, nós na Câmara não temos uma comissão especial de comunicação. Nós temos uma frente parlamentar para democratizar a comunicação, etc., mas nós temos uma comissão de cultura. Então, como é que a gente estabelece essa relação? Eu estou falando desses 3 pontos de cruzamento, de inter-relação, mas a comissão de cultura tem que dialogar com todo mundo. Tem que dialogar, por exemplo, com a comissão de saúde da casa, né? Como é que a gente produz, a partir da cultura, uma cidade que seja uma cidade mais saudável? Como é que nós podemos, através da pasta da cultura, da comissão de cultura, nós podemos dialogar com as outras comissões? Então, obrigação, eu considero obrigação nossa, ter uma interface de diálogo com todas as outras comissões. E tem uma coisa que é muito importante que a gente diga.
Tem um ditado que fala de criança, mas que eu atribuo a todo fazer político. Lugar de criança é no orçamento. É uma máxima que a gente ouve dizer aí dos grupos que lidam com crianças. Eu digo assim, lugar de cultura é no orçamento. Nós, por exemplo, queremos discutir como ampliar o orçamento municipal para a cultura no Rio de Janeiro. E aí você tem que fazer uma interface, por exemplo, com a Comissão de Orçamento da Câmara. Percebe? E a comissão vai estar aberta para a sugestão da população? Como é que vai ser esse canal de comunicação? Sempre aberta, sempre aberta. Nós queríamos muito, né? A gente não tem muitos recursos para isso, né? A comissão é uma comissão nova, está se reestruturando, está se estruturando, mas assim, o fato de os membros da comissão, por unanimidade, os 3 membros, definirem que as reuniões não serão em salas fechadas, que faremos reuniões abertas, né? O fato de essa comissão tão nova já ter feito 2 audiências públicas e temos outras para fazer, por exemplo, temos uma audiência pública para fazer para discutir o Museu da Escravidão, que é uma fala da secretária de Cultura e que há reações favoráveis, há reações contrárias, pessoas que querem dialogar, querem discutir, o lugar é numa audiência pública. Nós queremos fazer uma audiência pública para discutir, por exemplo, a questão do carnaval. Como é que o carnaval que hoje está entregue a Rio Tour, entregue a Liesa, como é que essa costura do carnaval nós podemos entender que ela pode estar na cultura. Então temos uma audiência pública já pensada para discutir o carnaval. Temos uma audiência pública marcada para discutir a partir da cultura a relação da cidade do Rio de Janeiro com bairros mais afastados. Por exemplo, a Ilha de Paquetá é um bairro da cidade. E as pessoas acham, não, vou lá em Paquetá, de Paquetá dizer, vou lá no Rio de Janeiro. Paquetá é Rio de Janeiro é Paquetá. Então, como é que nós podemos fazer? Temos uma audiência pública pensada para final de junho, início de julho, lá em Paquetá, onde a Comissão de Cultura vai convidando o secretário de Cultura, superintendente do centro, administrador regional, etc., para discutir como que, a partir da cultura, podemos pensar aquele bairro da cidade que, infelizmente, é tão abandonado e é tão bonito, tão importante e tão culturalmente rico, né? Tem lá equipamentos culturais, o Solar Del Rey, por exemplo, né? Um solar maravilhoso que está em vias de recuperação, que é um anseio e um desejo da população local. E quais são as expectativas da comissão nesse mandato? A gente, assim, está indo com o pé muito no chão. Nós queremos avançar e avançar muito. Por exemplo, nós esperamos que consigamos, nessa discussão desse ano, né, que nós temos aqui a ser aprovada a LDO, a ser aprovada o Plano Plurianual, que esse ano é um ano importante para a questão orçamentária. Nós temos expectativa, temos esperança e caminhamos para que o orçamento da cultura seja mais engrossado, mais encorpado. E aí, nesse momento em que todo mundo diz, não tem dinheiro. Todo mundo diz, não tem recurso. A gente precisa mudar o foco. E qual é a mudança de foco? Portanto, essa é uma expectativa nossa, compreender a cultura não como gasto, mas como investimento. Imagina uma cidade que passa pelas questões da violência, como passa o Rio de Janeiro. Se nós tivermos uma cultura que produza paz, que produza congraçamento, que produza encontro, que ocupe as praças, que ocupe as ruas, que discuta isso, que abra o teatro municipal, que é do Estado, que abra o teatro, que abra os teatros da cidade para a formação de público, de plateia, né? A gente tem uma riqueza muito grande. A nossa expectativa é virar essa página, de deixar de compreender a cultura como gasto e compreender a cultura como investimento, porque o retorno, nós não temos dúvida nenhuma, é bom para a cidade toda. Vereador, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço. Um grande abraço a você e a todos os que nos assistem pela TV Câmara, os técnicos, a todos. Um grande abraço. Paz e bem.